hérnia de disco, vai hérnia lá. de disco. O seu disco, ele tem uma altura normal, que nem bolachinha recheada, né? Tá. Quem não conhece bolachinha recheada? Tá. Ou babalu, né? Tá. Aí o que acontece? Tem lá o líquido no meio, tá? Certo. Aí você vai lá e você vai espremendo aquela bolachinha, aquele babalu lá, até fazer uma pressão enorme, ou uma pressão errada. Você tem um desvio biomecânico da estrutura da pessoa. O que acontece? Tem uns Você cara vai... que faz mais num lado que no outro. Isso, por causa da estrutura. Nossa, A isso não pode dar. alteração estrutural que eu te falei. É que nem um carro fora de geometria e balanceamento. Gasta o pneu de uma forma inadequada. Você tem uma vértebra, biomecanicamente, ela tem uma função, ela tem um movimento Nossa, que deve mas eu não ocorrer gosto de uma disso. forma normal. Se você não tem isso acontecendo corretamente, vou botar o peso aqui, ó. Sim. Você tem uma escoliose, ou uma Uma perna mais curta, que nem uma a Vanessa, perna mais assim. curta, aí o que acontece? O quadril começa a alterar, automaticamente a base, né, começa a compensar o resto. O músculo mais encurtado de um lado, aí você começa a mostrar que já tem um ombro mais baixo do outro, a postura já fica ruim. E aí o que acontece? Tá jogando o peso mais pro lado direito que esquerdo, né? O que acontece? As fibras do núcleo, que é isso aqui, os anéis fibrosos, Sim. eles começam a romper essa fibra, Gente, que troço a complicado. degenerar. Aí Que esse troço, líquido do meio, ele começa a... Você é tipo o Babalu ali. Que nem o rio, isso aí, babalu. Ele começa a vazar. Ele começa a criar espaço nesses anéis que vão rompendo. Meu pai, faz tipo uma hemorroida, um negócio horrível ali. Credo, cara, que é isso? Tu Entendeu? tá de sacanagem, Dá uma olhada. cara. Aí, o que acontece com esse núcleo aqui? Ele vai empurrando essa fibra. E ele vai empurrando a fibra lá pra lá. Exato, e aí vai saltando Tá, mas aqui, ó. e não pode tipo, encostar aqui na... Exato, aí quando você tem uma hérnia de disco num grau mais avançado, tá aqui, ó. Tu tá louco? Tá pegando lá esse negócio, mano? Aí você pega Gente, aqui, ó. censurar isso aí. É. Não, posso? Vai lá. Tu quer dizer que nesse caso aqui é uma hérnia de disco que jogou pra fora a paradinha do líquido da... Exato, o líquido, né, do disco intervertebral, ele acabou extravasando ali. E a medula tá onde aqui? A medula é isso aqui. A medula Mas, é isso e isso aqui é o sistema nervoso, né? mas, tipo, e daí se isso aqui pega Aí aqui... o que acontece? O que vai Aí que acontecer? os caras não morrem de dor. Porque assim, ó, tu pensa que tu tem aqui É, igual o zero, dente. não, tranquilo. Igual o dente, né? É a cara espremendo, comprimindo, irritando o nervo. Cara, eu não tô de brincadeira. Eu não imaginava que era isso aqui. Irritando o nervo. E aí fica inflamando o tecido. Aí começa a comprimir o tecido. Aí tem que operar. Aí, né? Não. Calma. A operação é outra história, né? Tá, não. Operação Não, tu é não outra trata. história. Tu não Trata trata a isso hérnia aí. de disco, claro. Tu trata isso aí? Claro, porque o que acontece? A hérnia de disco, existem casos e casos. Por isso que é importante o quiropraxista analisar paciente por paciente. Cada um é um, né? Cada paciente responde de um jeito. Cada paciente tem que entender o contexto do porquê essa hérnia de disco aconteceu. Existem hérnias de disco que acontecem de forma traumática, acidente, trauma, né? Quedas, Sim. né? E existem hérnias de discos que vão acontecendo em função degenerativa, que é a mesma forma que vai acontecer no bico de papagaio. Vai degenerando a vértebra, a parte óssea vira bico de papagaio. A parte discal, cartilagem, vira hérnia de disco. Dá pra acontecer os dois ao mesmo tempo? Sim, Porque sim. esse cara também ganhou na Mega Sena, né? Aí pode acontecer, né? O Já cara viu tem alguém que tem bico os de dois, né? Sim, bico de papagaio em alguns pontos. Tem hérnia de disco, mas nem sempre a hérnia de disco ela é extrusa assim, né? Ela vai, que nem eu te falei, Ela tem níveis. vai ganhando espaço. Então, muitas vezes é um abaulamento discal. É aquela bolha no pneu, sabe? Eu não tenho isso aí, né? Tu não tem isso aqui. Ô, Glória, tá louco. Falar se eu tivesse isso aí, né? Viu, né, na minha parada? Pelo amor de Deus. Então, acontece aquele Mas- abaulamento. Então, Mas isso aí, o que a a quiropraxia faz posição, com isso? aí a posição da hérnia, ela vai te dizer o seguinte, depende da posição que ela já está localizada num ponto onde tem a inervação sendo comprometida, ou Sim. mais posterior, que vai pegando a parte do canal medular, Sim. aí vira aquela estenose, né? Canal medular, anota essa aí no teu O glossário. canal medular, aí vai criando aquela estenose, vai estreitando o caminho do canal medular. Vai Aí são pressionando. aquelas pessoas que na região lombar vai pressionando, o cara começa a perder, Trava trava a coluna, começa a informigar a perna. Gustavo Vanassi, meu irmão, você pode ter uma coisa dessa, cara. Começa Não a é normal perder isso. força muscular. Tipo, perder força um braço. Pode ser, não tô dizendo que Formigar, é, mas mas pode pode ser. Exato. Tá, mas Isso que é o importante. que tu faz aí nesse caso? Aí então o que acontece? A gente tem que analisar. Primeiro a gente faz uma análise do que causou essa hérnia de disco.
né? Se a pessoa tem um desvio, se a pessoa tem uma escoliose, se a pessoa tem só uma degeneração, se a pessoa sofreu um trauma, um acidente, uma queda, né? Qual é a posição dessa hérnia, o grau dessa hérnia. E quando tu tem uma interferência nessa vértebra, porque tu tem que entender o seguinte, que teu corpo é muito sábio. Ele sabe que essa vértebra tem uma alteração, para ele, essa vértebra não exerce mais a mesma função que ela deveria. Então acaba sobrecarregando todo o tecido ao redor, toda a função biomecânica da vértebra. E aí essa vértebra cria a tal da subluxação. Subluxação. Foi o que o cara mexeu pra deixar o cara... Que é o desalinhamento. E aí quando tu tem esse desalinhamento, ele faz o quê? Ele aumenta a inflamação, o processo de interferência no sistema nervoso dessa hérnia de disco. Entendi. Então muitas vezes a tua hérnia não está num ponto em que está incomodando a ponto de uma cirurgia. Mas tu tendo a subluxação, ela está aumentada no processo de interferência de falta de comunicação. E esse sintoma aumenta. Essa perda de comunicação na função faz com que tua hérnia seja um agravante para aquele momento. Já pegou um cara que chegou aqui, um cara, uma cara, né? Enfim, alguém que chegou aqui e tava com uma hérnia de disco, tipo, cara, não me mexo, tô travado já. Muito, acontece isso muito seguidamente, principalmente agora no inverno. É muito comum. Duas situações da hérnia de disco. Duas situações da hérnia de disco. Mudança de temperatura, porque daí o músculo fica mais rígido, mais tenso em função do frio. Tá, anota um negócio que eu não posso esquecer. A parada é de me endurecer o pescoço. Quero saber disso depois da Gisele. Tá. Continua lá na hérnia de disco. E outra coisa, agachar ou fazer uma força da forma errada. Isso aí trava. O cara foi lá... Isso é muito comum. Foi fazer uma mudança, foi pegar a geladeira. A mulher enchendo o saco atrás. O cara foi juntar a caneta, o cara foi vestir a meia. E travou. Né? Não necessariamente é uma hérnia de disco. Mas pode ser que seja. E normalmente quem tem hérnia de disco tem que cuidar muito com isso, né? Porque... Mas daí o cara chegou aqui. Tu viu? Como que tu sabe que é... Claro, tem que fazer um exame. Não, a gente faz o exame. Normalmente as pessoas já... Mas tu já meio que... Não, tu já sabe pelo sintoma, né? Pelo histórico. Aquilo que eu te falei. Tu tem que entender. Para isso serve a avaliação. Entendi. Para te entender como foi. Há quanto tempo essa pessoa tem essa dor. Como essa dor acontece. Em que momento. O que ela faz que melhora a dor. O que ela faz que piora a dor. Como que surgiu. Entendi. Né? Então, tem coisinhas... clássicas, que a pessoa te diz e te diz, isso aí é uma hérnia. Já teve caso de hérnia. O cara chegou aqui e disse que é hérnia, tá? E o cara tava aqui, cara, pô, sei lá, uma indicação de cirurgia. Entende? E tu fez um tratamento e que isso melhorou a qualidade de vida do cara a ponto de ele porque eu não tô dizendo aqui que ela não diagnosticou ou tal, ou disse que não deve ser feito. Mas chegar num ponto que o cara, eu acho que eu não tenho que fazer porque uma cirurgia, gente, pelo amor de Deus, né? Eu entendo que deve ser sempre evitada, não é? Na verdade, é muito comum as pessoas buscarem toda a linha médica, né, para tratar um problema, uma hérnia de disco, um problema no ciático. E claro, o médico, né, vai lá, vai investigar, vai ver que tem uma hérnia de disco, vai ver que tem uma estenose, um bico de papagaio, o que seja. E muitas vezes é indicação cirúrgica. Sim. Né? Muitas vezes vem pacientes até o consultório e eu faço toda a avaliação, eu já vejo a ressonância magnética onde aparece a vértebra ali com aquela hérnia de disco extrusa já ali, já... Aquela bichão aquele comprometendo já a função de perda de força, a pessoa não consegue fazer preventivamente uma atividade física, ou a pessoa de sobrepeso, né? Pessoa obesa, né? Também dá uma pressão tamanha ali na região lombar, né? Ou na cervical, aquela pessoa que dirige muito ou que trabalha muito no computador. E muitas vezes o próprio médico diz, olha, o teu caso, ele é uma indicação cirúrgica, dá para fazer cirurgia, mas vamos tentar fazer outras coisas antes? Então a pessoa tenta procurar faz uma fisioterapia, faz um pilates, faz a quiropraxia. Às vezes, o cidadão, ele não praticou atividade física dele a vida inteira. Exato. Né? Aí a hora que estourou, não, agora eu vou atrás da academia, né? Como é que tu vai conseguir resolver um problema do nada? Nem sempre, não. É a própria quiropraxia, que nem aquela coisa que a gente diz, a cura, o milagre. Gente, né? A gente tem que ter um bom senso de entender que... Mas já temos...